Então vamos conhecer as funções C e E, C e O a partir da sua sintaxe. Podemos observar na função C e E que nós temos uma parte lógica, uma parte destinada ao valor verdadeiro e uma parte destinada ao valor falso. Na parte lógica, nós podemos ter 2 ou mais testes lógicos, que eles serão analisados, consequentemente retornará um valor verdadeiro ou falso se essas lógicas elas forem coerentes. Vejamos esse exemplo aqui embaixo com essa ilustração. Se na célula A1 estiver a palavra arroz e na célula A2 estiver a palavra feijão, o valor verdadeiro que será retornado será refeição comum. Caso contrário, aparecerá a palavra prato vazio. Repetindo, a função C e E começa com igual, SE, abre parêntese e a conjunção E. Abre-se o parêntese para a gente colocar dentro desses parênteses a lógica, que são os testes lógicos que serão analisados, que aqui a gente tem A1 igual a arroz e A2 igual a feijão. Se essas duas células realmente estiverem com esses conteúdos, retornaremos com um valor verdadeiro e a palavra será refeição comum. Esse será o preenchimento da célula, refeição comum. Por quê? Porque A1 é igual a arroz e, obrigatoriamente, e A2 igual a feijão. Os dois ao mesmo tempo. Retornará um valor verdadeiro. Caso contrário, se algum desses aqui não fosse verdadeiro, a resposta da célula seria prato vazio. Tá bom? Agora, na função CO, nós temos também uma parte lógica, nós temos uma parte destinada ao valor verdadeiro e ao valor falso, tá? Só que neste caso, basta um desses testes lógicos ser verdadeiro. Não precisa ser mais os dois, como aqui em cima, que os dois precisavam ser verdadeiros. Aqui basta um, por isso que é ou aqui, tá? Então, digamos, A1 igual a arroz, A2 igual a salada, o valor que será retornado será o verdadeiro. Por quê? Porque um desses está correto, o outro está errado. Então, se um pelo menos estiver correto, a gente entra com valor verdadeiro. Tanto faz ser o primeiro teste lógico ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, não importa. Basta que um deles seja correto ou verdadeiro, que o valor verdadeiro será retornado, tá? Agora, se nenhum dos dois ou nenhum dos três, nenhum deles for verdadeiro, automaticamente a resposta que o sistema irá reconhecer será o valor falso. Então, por exemplo, se A1 fosse macarrão e A2 fosse pizza, a resposta que a célula irá receber será prato vazio. Por quê? Porque nenhum desses testes lógicos foi verdadeiro, tá bom? É simples, é só a gente agora praticar que vocês vão ver que vai dar para desenvolver bem dentro de uma atividade mais profissional, tá bom? Que a gente vai fazer agora, ok? Vamos lá para o nosso exercício. Então vamos para o nosso exemplo prático, tá? Aqui eu tenho uma tabela, tá? Que nós vamos analisar o perfil de alguns profissionais, 4 profissionais, em relação à sua fluência em idioma estrangeiro, tá bom?
E de acordo com essa fluência de cada funcionário, eles vão ser indicados para assumir funções diferentes nessa empresa. Se eles tiverem 2 idiomas de fluência, eles vão para comércio exterior. Se tiver apenas um idioma, tradução de conteúdo. E se não tiver nenhum desses idiomas estrangeiros, eles vão para a administração interna. Tá bom? Então, simplesinho, bem prático para a gente entender, num exemplo mais profissional, como se usaria o CIE e o CIO, tá? Então, vamos lá. Ele não tem inglês e ele não tem espanhol. Aqui tem que aparecer administração interna, tá? Mas vamos criar aqui a função para a gente ver direitinho. Então, vamos começar com CIE. Abre parêntese. Vamos colocar o primeiro teste lógico do CIE. Então, seria aqui no B4. Se B4 for igual a sim, é porque ele tem inglês. Ponto e vírgula. E C4 for igual a sim, é porque ele tem espanhol. Então, esse caso é se ele tiver os 2 idiomas ao mesmo tempo. Se ele tiver inglês no B4 e tiver o espanhol no C4. Então, se ele tiver esses 2 idiomas, a gente entra com valor verdadeiro. Aqui o nome, ó, valor verdadeiro. Qual seria o valor verdadeiro se ele tiver os 2 idiomas? Comércio exterior. Então, ó, entre aspas, comércio exterior. Tá bom? Ponto e vírgula. Agora a gente entra para um valor falso. Só que esse valor falso, ele pode ser tradução de conteúdo ou administração interna. Então a gente vai ter que entrar de novo com a função C, só que agora é o OU, C e OU. Por que C e OU? Porque eu vou trabalhar com a coluna B favorável ao inglês ou a coluna C favorável ao espanhol. Vamos ver? Então, se B4 for igual a sim, ponto e vírgula, ou C4 for igual a sim. Eu estou dizendo o quê? Que se B4 informar que ele tem inglês, automaticamente já vai me satisfazer essa condição. Ele vai ter pelo menos um idioma estrangeiro. Se ele tiver pelo menos um idioma estrangeiro, ele vai aqui para a tradução de conteúdo. Tá bom? Então, ponto e vírgula. O que vai acontecer se ele tiver pelo menos um? Tradução de conteúdo. Ponto e vírgula. Agora a gente vai entrar com valor falso. Se no primeiro teste lógico não for verdadeiro, não cair aqui, e se no segundo teste lógico não cair aqui, automaticamente tem que ser administração interna. Administração interna. Fecha parêntese quantas vezes? 2 vezes, porque aqui, ó, eu abri aqui nesse CIO e abri nesse CIE. Esses menores já estão aqui, ó, abriu e fechou. Abriu e fechou. Então, esses grandes continuaram só abertos. Então, eu tenho que fechar 2 vezes aqui. Muito bem. Vamos dar um Enter. Tchau, tchau. Ó, ele não tem inglês e ele não tem espanhol. Administração interna. Vou puxar só um aqui, ó. Ele tem inglês, mas não tem espanhol. Tradução de conteúdo, vai trabalhar com tradução no inglês. Mais um. Tradução de conteúdo, por quê? Porque ele não tem inglês, mas tem espanhol. Então ele vai trabalhar com tradução de conteúdo em espanhol. Agora vamos descer.
comércio exterior. Por quê? Porque ele tem inglês e também tem espanhol. Então ele pode conversar com fornecedores em línguas diferentes, tanto inglês quanto espanhol. Então vamos lá para esse exercício aqui, olha, o exercício com um número maior de campos, né, para a gente desenvolver, tá? As funções C, CIE e CIO, tá? Olha só, o contexto dessa tabela diz o seguinte: nós temos aqui uma coluna de funcionários, nós temos uma coluna do código do turno, que os turnos de trabalho são 3, manhã, tarde e noite. A gente vai determinar aqui qual o turno de trabalho de cada um deles. O valor vendido por cada funcionário, porque isso aqui seria uma loja, pode ser loja de imóveis ou loja de roupas, não importa, é uma loja em que cada vendedor teve um desempenho, tá? E esse desempenho ele vai ser analisado por uma comissão gestora, tá? Então seria um exercício voltado para a administração, para a parte de gestão mesmo empresarial, tá? Então vamos lá. Aqui nessa coluna I nós temos os dias trabalhados por cada funcionário. De acordo com esses dias e o valor vendido, nós vamos determinar uma média vendida por dia. Para quê? Para a gente ter uma meta diária, para a gente determinar se ele atingiu essa meta. Do mesmo jeito que temos uma meta mensal na coluna H. Uma meta absoluta, tá? Seria aquela meta de que tanto diária quanto mensal foi atingida. Uma meta parcial, que você tem a meta diária ou a meta mensal. E a gente vai ter uma conclusão do desempenho de cada funcionário, tá? Obedecendo essas regrinhas que tem aqui embaixo. Vamos com calma, que eu vou explicando passo a passo e a gente vai entender melhor o uso de cada função, tá? Então seria esse o contexto para a gente trabalhar junto essa planilha. Vamos lá? Vamos preencher então a coluna C, que é de turno, obedecendo essa regrinha aqui embaixo, tá? Número 1, manhã, número 2, tarde e número 3, noite. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer de um jeito aqui bem legal, olha só. Igual, qual que é a função que a gente vai usar? Função C, C pura, tá? Aquela C original nossa. C, abre parêntese, se na célula B2 tiver o número 1, precisa botar aspas? Não, porque aí é o valor, tá? É um número, não precisa, só coloca aspas se for um caractere literal, tá? Se for letras. B2 igual a 1, eu estou dizendo que seria amanhã. Se isso for verdadeiro, manhã. Ponto e vírgula. Vamos abrir de novo a função C. Se B2 for igual a 2, o que vai aparecer aí de texto? Tarde. Ponto e vírgula. Se B2 for igual a 1, manhã. Se B2 for igual a 2, tarde. Se não for 1 nem 2, é porque é 3. Então, noite. Fecha parêntese. Quantas vezes? 2 vezes, porque eu abri 2 vezes o C, ó. C aqui e C aqui. Então, fecha 2 vezes. Pronto. Aí eu venho e arrasto. Pronto, está preenchido. Código 2, tarde. Código 1, manhã. Código 3, noite. E assim vai até o último. Tá bom? Super simples, super fácil, utilizando a função C original. Tá bom? Muito bem. Agora é o seguinte.
Ainda nessa coluna C, vamos analisar uma coisinha aqui diferente. Ó. Se por um acaso, na hora de digitar aqui, em vez de 3, que é noite, vamos botar aqui 1, em vez de 1 manhã, a gente vem e coloca 7 e dá um Enter. Olha o que vai acontecer. Noite. 7 não é noite, porque a gente só tem números de 1 a 3. Então não pode aparecer um número diferente de 3. Mas e se aparecer? A gente não colocou nenhuma proteção, nenhuma validação nessas células para que bloqueie a digitação de um número diferente de 1 a 3. Nós vamos aprender isso daqui a algumas aulas, fazer a validação de células. Mas então, eu estou aqui com um número diferente de 3. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o 1, né, que estava 1. E vamos lá em cima, na primeira célula, e vamos dar fazer uma correção aqui nessa função. Olha, eu vou determinar por Excel o seguinte, que o 1 é manhã, o 2 é tarde, e o 3, B2 igual a 3, ele chama-se noite. Então, eu vou colocar o noite também como verdadeiro. E vou dizer para o Excel que qualquer digitação que não seja 1, que não seja 2 e que não seja 3, ele apareça 3 tracinhos. E fecho parênteses aqui 3 vezes, porque eu abri o C 3 vezes. 1, 2, 3. Então, 3 parênteses, tá? Então, ó, se for digitar 1, aparece manhã. Se digitar 2, aparece tarde. Se digitar 3, aparece noite. Agora, se não digitar nem 1, nem 2, nem 3, vai aparecer 3 tracinhos, tá? Vamos dar um Enter. Pronto. Agora vamos arrastar para poder validar tudo. Aparentemente não vai mudar nada, mas mudou sim. Sabe por quê? Porque agora eu vou vir aqui na Cecília Meirelles e vou botar 4. Olha só o que acontece. Ele bota o tracinho, ele está indicando o erro. Porque não existe período diferente de manhã, tarde e noite. Não tem madrugada. Não tem. Então eu posso botar aqui 10, tracinho. Posso botar aqui 500. 500, tracinho. Ou seja, ele só vai colocar uma palavra aqui se tiver nesse intervalo de 1, 2 ou 3. Tá bom? Vamos lá agora para a coluna F, que é a coluna de média vendida, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar o valor vendido e vamos dividir pelo número de dias trabalhados. Podemos usar a função média? Aqui não. Tá? Por quê? Porque para cada funcionário temos dias diferentes trabalhados, tá? A gente vai utilizar uma fórmula, que essa fórmula matemática ela vai poder ser atribuída a todos, mas não vai ser uma função, tá? Então vamos lá. Seleciona a célula, vamos colocar igual o valor vendido pelo, né, no caso, o primeiro funcionário, dividido pelo número de dias que esse primeiro funcionário trabalhou. D2 dividido por E2. Enter. Então, a média dele vendida por dia é de R$ 363,64. Agora a gente vem e arrasta até o último. Beleza, está tudo preenchido, tá? Então, a média vendida por dia é o D2, no caso, os valores da coluna D, dividido pelos valores da coluna E. D2 dividido por E2. Chegamos à média de cada um deles por dia. E daqui a pouco a gente vai comparar com essa média diária aqui, ó, que a empresa determinou como referência. Tá bom? Então daqui a pouco a gente vai chegar a essa conclusão.
Vamos lá então para calcular a coluna G, a coluna da meta diária, tá? Nós já temos o valor da média de cada vendedor, de cada funcionário, tá? E aqui a gente tem a meta pré-determinada pela gerência da loja, tá? Que os funcionários eles têm que vender no mínimo R$500 por dia. E aí a gente vai fazer um comparativo com esses valores que nós temos aqui para saber se eles atingiram a meta sim ou não, tá? Então vamos lá, vamos selecionar aqui a célula G2. Vamos lá na barra de fórmulas e vamos começar com a função C, tá? Então, C, ó, que é o valor de cada funcionário. F2 for maior ou igual a F17, que é o valor dos R$500 que a gerência determinou, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, se F2 for maior ou igual a F17, vai aparecer a palavrinha sim. Caso contrário, aparecerá a palavrinha não. Então, se o valor contido em F2 for maior ou igual a F17, que é esse aqui, ponto e vírgula, valor verdadeiro, sim. Caso contrário, valor falso, não. Fecha parêntese. Vamos dar um Enter. Beleza, não. Olha só, R$363,64 é menor que R$500. Então, se é menor que R$500, ele não atingiu a meta diária. Tá bom? Agora, olha só. A gente utilizou aqui uma prática profissional, né? De em vez de digitar valores, nós colocamos o nome da célula, né? Em vez de colocar R$500 aqui, eu coloquei o nome F17, tá? É uma prática aconselhável. Só que é o seguinte, para a gente poder fazer isso, tem que tomar muito cuidado, porque esse F17, ele vai servir como padrão para os próximos funcionários também. Então, essa célula aqui, ela precisa ser travada. A gente precisa informar para a função que esse F17 aqui, ele não vai variar. Ele sempre vai estar presente na função. Já esse F2 aqui, ele vai variar, porque F2 é a média do Lima Barreto. O F3 é do Machado de Assis, assim como o F4 é da Cecília, depois do Gonçalves e assim vai. Então, essa coluna F vai variar, diferentemente dessa referência F17, que vai ser fixa, tá bom? Então, vamos lá, ó. F2 vai variar, F17 vai ser constante. Então, o que a gente tem que fazer para travar essa referência aqui? A gente clica nele e aperta lá no teclado F4. Você já sabe fazer. F4. Significa que vocês travaram a célula F17 na função. Agora você dá um Enter e pode, ó, arrastar até o último funcionário, que vai direitinho obedecer a comparação. 363, ele não atingiu a média. 666, sim, ele atingiu a média. Por quê? Porque esse valor é maior que 500. Tá bom? Então, muito cuidado quando for trabalhar com uma referência de um valor constante. Tá bom? Não é variável, ele sempre vai ser o mesmo. Olha só, F17 está aqui na primeira célula. F17 está na segunda célula da meta. Aqui na terceira célula também F17. Aqui, ó, na última, F17 está presente também. Então, muito cuidado, gente, tá? É só ter um pouquinho de cuidado que vocês vão entender e não vão mais esquecer de fazer isso. Vamos agora calcular a meta mensal, tá? Bem parecido com a meta diária, porque a gente já tem aqui
o valor vendido, que é o valor mensal de cada funcionário, e aqui embaixo a gente tem a meta mensal pré-estabelecida, tá? Então vamos lá, meta mensal vai ser igual a C, abre parêntese, valor vendido, que está no D2, maior ou igual a quem? A meta mensal que está lá no F18, tá bom? Vamos continuar, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, sim, ele atingiu a meta mensal. Se isso não for verdadeiro, não, ele não atingiu a meta mensal. Tá? Então, antes de dar o Enter, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no F18, eu sei que isso aqui tem que estar travado, porque é um valor referência. Toda vez eu vou comparar com esse 12.000, já vou dar o F4. Pronto. Deu F4, organizou direitinho, agora dou Enter. Pronto. Então, ó, 8.000 é maior ou igual a 12.000? Não. Ele é menor. Então, ele não atingiu a média mensal, a meta mensal. Vamos arrastar. Muito bem. Nossa, um monte de gente não atingiu, hein? Então, tá aqui direitinho escrito a função, ó, C. Ó o F18 na primeira, ó o F18 na última, tá bom? Então, vocês já têm um domínio bem legal nessa função aí para saber o que tem que ser travado ou não, tá? Então, meta mensal já preenchido. Então, vamos agora calcular a meta absoluta, tá? A meta absoluta diz o seguinte: se eles conseguiram atingir a meta diária e ao mesmo tempo conseguiram atingir a média mensal, se aparecer sim e sim, como é o caso aqui do Machado de Assis, sim e sim, vai aparecer ok. Agora, se eles não atingiram a meta diária ou não atingiram a média mensal, vai aparecer aqui como atenção, ok? Então, vocês têm dois caminhos a fazer. Pode fazer tanto pela função C e E, como pode fazer pela função OU. Tá bom? Vamos fazer pelo C e E e depois a média parcial a gente faz com o OU. Tá? Então, vamos lá. Igual SE, abre parêntese, E, abre parêntese de novo. Se lá o G2 for igual assim, ponto e vírgula, e o H2 for igual também assim, fecha parêntese, vai aparecer a palavra ok. Caso contrário, ponto e vírgula, aparecerá a palavra atenção. Tá bom? Foi fácil, porque ó, se for sim e sim ao mesmo tempo, aparecerá ok. Se for não e sim, ou sim e não, ou não e não, aparecerá a palavra atenção para essas três situações, tá? Então vamos dar um ok. Atenção. Por que atenção? Porque não foi sim e sim. Vamos arrastar. Tchan, 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 tchan. Olha só. Não e não, atenção. Sim e sim, ok. Sim e sim, ok. Sim e sim, ok. Agora, olha essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Sim e não. Atenção. Por quê? Porque tem que ser os dois ao mesmo tempo, sim. Por que os dois ao mesmo tempo? Por quê? Porque aqui, ó, é o E. O E, ele só aceita quando os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo. Como os dois não foram verdadeiros ao mesmo tempo, ele não entrou no valor verdadeiro. Ele entrou como resposta a valor falso. Por isso que apareceu a palavrinha atenção. Tá? Então, para meta absoluta, a gente vai usar a função C e E.
Vamos ver agora a meta parcial. Na meta parcial, a gente vai dar o ok para que pelo menos uma das metas seja atingida. Basta uma. Pode ser a diária ou a mensal. Basta uma que a gente vai aceitar, tá bom? Então a meta parcial, a gente vai utilizar a função se ou. Então igual se ou, tá? G2 for igual a sim, ou H2 for igual a sim. Se pelo menos um desses for sim, qual a palavrinha que vai aparecer? Ok. Caso contrário, se não tiver pelo menos um sim, se for os dois não, aí aparecerá a palavrinha atenção. Isso é bem mais flexível, né? Vamos dar um enter. Vamos lá. Nesse caso deu atenção, porque é não e não, né? Vamos arrastar. Olha só. Aqui, ó, o que era atenção virou ok. O que era atenção virou ok. O que era atenção virou ok. Tá? Então, ele aceitou que pelo menos uma dessas colunas fosse sim, e não as duas ao mesmo tempo, tá? Por isso que nós utilizamos aqui em cima o ou, porque tanto da coluna G e da coluna H, ele está em busca de pelo menos um sim, tá bom? Ele já deu como ok. Então vamos lá para a última coluna, a coluna K de conclusão. Só que agora eu vou fazer um desafio para vocês. Olha, a coluna K, como que eu gostaria que fosse preenchido? Se o funcionário ele obteve como meta absoluta e parcial ok e ok, olha, só aqui, ó, na 2 aqui, ó. Ok e ok, ele será promovido. Ok e ok. Agora, se ele obteve atenção e atenção, ele será demitido. Agora, se ele teve ok e atenção, ou vice-versa, um ok e uma atenção, essa ordem aqui pode ser também atenção e ok, tanto faz, ele vai ser advertido, tá? Então eu vou deixar, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar, mas quem quiser parar o vídeo agora, pode parar. Quem quiser parar o vídeo, não, agora eu consigo fazer sozinho. E aí faz essa coluna K com essa regrinha que eu coloquei aqui. Ok, ok, promovido. Atenção e atenção, demitido. Ok e atenção, ou atenção e ok, advertido. Aí vocês fazem sozinhos, tá bom? Quem quiser pode fazer, não precisa nem continuar a assistir o vídeo. Vai lá e faz. Quem precisar de mais uma orientaçãozinha, eu vou explicar como é que faz a coluna K e depois faz sozinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver essa coluna K aqui, que é a da conclusão da equipe gestora. Para essa conclusão aqui, eu vou repetir. Se a meta absoluta e a meta parcial, as duas forem ok, o funcionário será promovido. Se você tiver pelo menos uma dessas metas ok, ou a absoluta ou a parcial, pelo menos uma sendo ok, ele será apenas advertido. Agora, se ele não tiver os dois oks, ou não tiver pelo menos um ok,
é porque ele teve duas atenções. Se ele teve duas atenções, ele será demitido. Tá bom? Então, para ficar bem claro, ó, para essa situação aqui do promovido, eu vou utilizar a função C e E. Tá? E para o advertido, eu vou utilizar a função C e O. O que sobrar, vou até botar aqui de outra cor, o que sobrar automaticamente será o valor falso, será o demitido, tá bom? Vamos ver aqui na prática, vocês vão ver que tá super tranquilo, ó. Vamos lá, eu tô preenchendo aqui, tá bom, gente? Ó, o K2, vamos lá. Igual, vamos primeiro começar com C e E. C, E. O I2 for igual a palavrinha ok, ponto e vírgula, e, né? É pensar, não precisa escrever não, só pensar. E o J2 também tiver a palavrinha ok, fecha parêntese, se esses dois forem ok, os dois juntos, os dois ao mesmo tempo forem ok, vai aparecer como conclusão promovido, porque ele obteve ok nas duas metas, tá? Teve as duas ao mesmo tempo. E quando tem as duas ao mesmo tempo, a gente usa a conjunção E. Agora vamos fazer esse aqui de baixo, o advertido, que é o ou, que pelo menos um tem que ser ok. C, abre parêntese, ou, abre parêntese de novo, e 2 for igual a ok, ponto e vírgula. Agora vem aqui no pensamento, ou J2 for igual a ok, porque basta um ser ok, não precisa ser os dois, basta um, é ou. Qual o nomezinho que vai aparecer? Advertido. Ponto e vírgula. Agora, se essa lógica não for verdadeira, o que resta a aparecer? A palavrinha demitido. Porque se nenhum dos dois for verdadeiro, se esse E não for verdadeiro e esse OU não for verdadeiro, é porque é um valor falso. E o valor falso é atenção, atenção. Vamos dar um Enter aqui para ver se vai dar certo. Demitido. Olha só, atenção, atenção. Se ele teve atenção, atenção, ele foi demitido, porque ele foi mal nas duas metas. Ele foi mal na absoluta e foi mal na parcial. Vamos ver lá de baixo. Promovido, porque ele foi bem na absoluta e foi bem na parcial. Vamos ver aqui embaixo, vamos descer aqui, ó, demitido e demitido. Promovido. Vamos mais uma? Advertido. Por quê? Porque ele teve um okzinho aqui, ó. Ele foi mal na absoluta, mas foi bem na parcial. Então ele foi só advertido. Vamos descer agora até embaixo lá, ó. Pronto. Tudo preenchido. Tá bom? Turma, essa foi a nossa quinta aula. Aguardo as dúvidas. Aguardo também o material de vocês, tá bom? Façam com calma, pratiquem bastante, que vai ser muito útil esse conteúdo. Aguardo vocês na próxima aula. Abração!